qual o propósito de Deus para mim? Hoje existem muitas pessoas na igreja se fazendo essa pergunta, porque a minha geração, e principalmente a geração que veio depois da minha, ela cresce com uma pressão muito grande da sociedade e muitas vezes uma pressão interna de ter um rumo. Muitos adolescentes, hoje jovens com 15, 16 anos, já vivem numa pressão de ter uma direção para a vida, do que vai ser, qual profissão vai ter, para o que ela está se preparando. Mas a verdade é que eu acho que a maioria das pessoas nessa idade ainda não sabe muito bem o que quer ser. E aí, por essa necessidade de ter essa resposta para dar para a sociedade, principalmente com o avanço de redes sociais e tudo isso, as pessoas crescem com essa pressão dentro delas e muitos, sem ter essa resposta, chegam até a igreja querendo receber essa resposta de Deus, porque elas entendem que Deus dando um propósito a elas, elas terão clareza desse propósito até o fim da vida. Só que quando a gente olha para a história de Davi, a gente vê Davi sendo ungido lá na casa do seu pai. E a partir daquele momento, Davi tinha certeza do propósito de Deus para ele. O propósito de Deus para ele era que ele se tornasse rei de Israel. Mas isso quer dizer que esse propósito foi claro no dia a dia dele até o fim da vida? Não, porque quando passam-se alguns anos, Davi vai parar numa caverna, fugindo do rei Saul, sem saber se viveria amanhã ou não. Naquele momento, o propósito de Davi de se tornar rei de Israel não parecia muito claro diante dos olhos dele. E aí o que Davi fez naquele momento? Davi louvou a Deus. Quando a gente olha o Salmo 57, a gente vê Davi compondo um louvor justamente sobre o momento de perseguição e sobre como ele confiava em Deus mesmo passando por aquela situação. Então, no momento em que o propósito de Deus para ele não parecia muito certo aos olhos humanos, ele fez da vida dele e do momento que ele estava vivendo um louvor a Deus. Ah, então você está dizendo que é isso que a gente tem que fazer? Mas eu não sei compor um louvor, eu não sou compositor, eu não sei cantar. Não. Davi fez aquilo que ele sabia fazer. Davi entregou para Deus aquilo que ele tinha. E é esse o ponto. Quando a gente recebe de Deus o propósito dele para as nossas vidas, nem sempre esse propósito vai parecer muito palpável no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vai parecer muito distante até de que esse propósito se cumpra nas nossas vidas. E aí, nesse momento, o que a gente precisa fazer é entregar a Deus aquilo que a gente tem. Davi tinha isso como característica muito forte nele. Quando ele tinha ofertas, quando ele tinha sacrifícios, ele entregava sacrifícios. Quando ele tinha ouro, quando ele tinha riqueza, ele entregava riqueza. Quando ele tinha louvor, era tudo o que ele tinha e era o que ele entregava. Imagine Davi dentro de uma caverna, no meio da perseguição que ele estava sofrendo, sendo esmagado literalmente pela perseguição de Saul e do exército que estava cercando ele de todos os lados. Naquele momento ele pegar uma harpa e compor um louvor. Parece loucura, mas não. Era tudo o que ele tinha e o desejo dele era entregar. Diante da pressão da sociedade hoje de fazer com que os jovens tenham a resposta daquilo que eles querem ser, muitos jovens chegam até a igreja e muitos deles até recebem de Deus aquilo que é o propósito de Deus para a vida deles. Mas no momento em que eles manifestam esse propósito, muitas vezes esse propósito perde a clareza diante dos olhos dele, diante dos olhos naturais. Esse propósito de Deus para a vida deles parece muito distante, muitas vezes parece até irreal. E isso não necessariamente é só com jovens. Você pode ser um pastor com muitos anos de ministério que em algum momento da sua vida recebeu uma promessa e hoje essa promessa parece muito distante de você. E o que a gente tem a aprender aqui com Davi é que no momento em que as promessas de Deus, no momento em que o propósito de Deus para nós parecer muito distante, o que a gente tem que fazer é simplesmente aquilo que a gente pode fazer. O que a gente precisa fazer nesse momento de incertezas, nesse momento de instabilidade é entregar a Deus, o Deus que nos deu o propósito,
tudo aquilo que a gente tem. E aí você pode dizer o seguinte: ah, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer nada que seja útil para a minha igreja local. Mas a coisa que eu sei que você sabe é falar de Deus, é falar do que Deus fez com você até aqui, é falar de quem Deus é falar de como você recebeu de Deus a promessa que você ainda deseja viver, é explicar para as pessoas que em Deus tem propósito e tem cumprimento de propósito, porque Deus não falha. Mesmo que você não esteja vendo esse Deus que não falha tão claramente diante dos seus olhos, se você recebeu uma promessa de Deus, eu tenho certeza que no fundo você sabe que o Deus que te prometeu é fiel para cumprir. Então, seja você muito novo ou muito velho, no momento em que os propósitos de Deus, no momento em que as promessas de Deus para a sua vida parecerem distantes de você, entregue tudo o que você tem. Se você sabe louvar, louve. Se você sabe pregar, pregue. Se você sabe varrer o chão, varra o chão da sua igreja. Mas seja o que for que você tem dentro de si, entregue tudo a Deus. Porque nos momentos de maior perseguição da vida de Davi, ele louvou a bondade de Deus. Nos seus momentos de maior incerteza, a única certeza que eu sei que você tem é que Deus continua sendo bom.